E a pergunta do dia é: o que realmente destrói um homem? O fracasso em si ou a narrativa que ele monta sobre o fracasso? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico. Aqui a gente fala sobre negócios, investimentos, vida real e treino. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Essa questão do fracasso é muito dura, muito difícil. A gente tem que analisá-la com muito respeito e perceber o que é a dureza da vida humana, a dureza da realidade que a gente enfrenta. Por quê? Isso que foi colocado na pergunta é uma dúvida real. O que destrói mesmo a pessoa? Porque existem muitas pessoas que acontece um fracasso na vida delas que nunca mais elas retornam. E isso é muito sério, sabe? E existem certos tipos de fracasso que aí fica muito difícil de você montar uma narrativa depois dele. Eu, quando eu era mais novo, eu acho que eu não conseguia analisar essas questões assim com esse tipo de pensamento, sabe? Era uma visão mais juvenil, uma visão mais boba, infantil da vida. Hoje em dia, eu consigo sim. Por exemplo, um dia desses eu estava comprando numa loja de doce com as minhas filhas e tudo mais, estava comprando umas balas, umas coisas. E aí a gente pegou e começou Tava conversando com o dono da loja, que era um senhor, deve estar na casa dos 60 e alguma coisa. E aí ele começou a perguntar das minhas filhas e tudo mais, eu tava falando com ele, numa boa. E aí, de repente, cara, ele começou a me contar que o filho dele tinha morrido de acidente de carro há um tempo atrás, não lembro mais quanto tempo, mas tipo assim, uns 10 anos já, sabe? E tinha morrido de acidente de carro uns 10 anos atrás. E esse senhor começou a chorar comigo. E, nossa, aquilo ali me arrebentou, cara. Entendeu? O que eu vou falar numa situação dessa? Você acha que eu teria coragem de abrir minha boca para dar um conselho para aquele senhor? Jamais. Sabe? Aquilo ali que foi colocado para mim é uma experiência tão forte, tão profunda. E eu tô tão longe de conseguir entender, porque eu tô o quê? Com minhas duas filhas novas, tudo mais, vivendo aquela coisa de estar criando, ou seja, eu tô como se fosse assim, no ápice da felicidade e ele tá no ápice da tristeza. Então a única coisa que eu pude fazer foi ficar calado e tentar ser solidário da forma que eu consegui, o melhor possível. Então vejam bem, que isso aí não foi um fracasso de uma coisa que ele fez. Foi uma situação da vida, que a vida impôs. E muitas vezes a vida impõe dessa forma. Às vezes você faz tudo certo e dá errado. Esse tipo de situação você pode interpretar. E quem poderá julgar o fato dele nunca mais voltar a ser o mesmo? Quem poderá dizer, olha, o que arrebentou ele foi a narrativa que ele criou depois e tudo mais? Quem poderá dizer isso? Eu não tenho coragem disso, sabe? Jamais. Calei minha boca, fiquei quieto e segurei minha onda. E só assimilei o que estava sendo passado, porque estava sendo passado o ensinamento da vida ali, né? Mesmo que para ele estivesse fazendo um desabafo, para mim estava sendo passado o ensinamento da vida. Agora, trazendo aqui para situações mais leves, mais cotidianas e tudo mais, do dia a dia, tendo colocado esse disclaimer no começo que a vida às vezes te arrebenta mesmo sem você, por melhor que você faça, trazendo aqui para uma situação mais leve, o que acontece? O que te arrebenta mesmo é a narrativa que você monta. Por exemplo, traz aqui, um contexto de negócio. Você montou um negócio qualquer, ficou nele 5 anos, que é muito tempo, dedicou, trabalhou pra caramba, virou noite, ficou final de semana, botou pra arrebentar, e aí deu tudo errado e você quebrou. Fracasso total. Beleza, e aí? O que você vai fazer com isso? Você pode nunca mais voltar a ser o mesmo, e eu entendo se isso acontecer, porque como eu tô falando,
a vida é dura demais. Ou você pode, para usar a palavra da moda, ressignificar essa questão e mudar e partir para a próxima luta, partir para a próxima batalha. É isso que você vai fazer. Essa é a melhor coisa. Então vejam bem, o que no caso, se a pessoa tiver ficado mal, o que acabou com ela não foi o fracasso desse negócio hipotético que a gente está avaliando aqui. O que acabou com ela foi a visão que ela teve. Você pode ficar puto, falar assim, cara, essa porcaria aqui deu errado, mas eu vou aprender. Agora eu aprendi como é que faz. Agora eu aprendi como é que mexe com dinheiro. Agora eu aprendi que dinheiro não aceita desaforo. Eu vou partir para a próxima e vou botar para arrebentar e a próxima vai dar certo. Isso é uma narrativa. Ou então você pode simplesmente não conseguir e ficar quebrado com aquilo ali para sempre. É uma outra narrativa. Você falar assim, olha, nossa, não deu, o negócio não dá certo, o negócio não presta, Brasil, política, não sei o que e tudo mais e tal, e tal, e tal. É uma narrativa. O que acabou com você? Não foi o negócio que você teve a derrota. Foi a narrativa que você criou para você. Vamos pegar outro exemplo. Divórcio. Essa é para arrebentar. Divórcio arrebenta qualquer um. E arrebenta mesmo. E muitas vezes a pessoa não volta. Porque o investimento emocional que ela tinha naquela relação, naquele casamento, era tão grande que ele não consegue voltar. Porém, novamente, é a narrativa. Você pode ficar jogando a culpa nos outros, aquela postura, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser, aí você vai virar e falar que a culpa é do seu ex-cônjuge, ou você pode fazer um processo de autorresponsabilização, você falar assim, putz grila, velho, o que eu fiz aqui nesse casamento que esse troço deu errado? O que eu vou fazer? Você vai passar pelo período de luto, isso aí não resta dúvida, entendeu? Não é simplesmente terminar o negócio e já partir para, agora eu vou criar minha narrativa e vou sair fora. Não tem nada disso, não. Entendeu? Você vai passar pelo processo de luto. É natural e humano o processo de luto. Então você vai ficar aí, por exemplo, eu acredito que às vezes um período até de 2 anos é super normal no processo de luto. Então o que vai acontecer? Você vai virar e vai passar pelo luto. Na hora de você passar pelo luto, qual que é a visão ideal? É que você reconheça, ó, tô na baixa, tô mal, mas vai passar. Vamos dar tempo ao tempo. E depois que isso passe, aí sim, você estabelece suas novas diretrizes de como você vai melhorar, de como você vai evoluir, e aí você vai para frente, entendeu? E evolui e vence a coisa. Como eu falei lá no disclaimer do início, do caso do senhor da casa de balas. Quem não consegue, eu compreendo. Porque a vida é dura demais. Porém, existe a possibilidade de você conseguir, sim. Não aplicando ao exemplo que eu dei lá no começo, o exemplo dele. Mas, em linhas gerais, questões mais leves, questões da vida, negócio, divórcio, coisas que acontecem. Você vai passar pelo período de luto. Depois desse período, você pode se autorresponsabilizar. Porque quando você se autorresponsabiliza, você se liberta. Entende? Quando você se autorresponsabiliza, você fala assim, ó, a culpa é minha. Então o que eu vou fazer? Porque quando a culpa é dos outros, você fica bem. Quando a culpa é dos outros, você fala, não, a culpa é deles. Aí você vira uma vítima, fica naquele lugar de vítima super confortável e aí acabou. Acabou a história. Se a culpa é do governo, o que eu vou fazer? A culpa é do governo, não tem nada para fazer. Agora, se a culpa é minha, o que eu faço? Não, a culpa é minha porque eu geri mal o negócio e tudo mais, igual no meu caso lá da fábrica de roldanas. Olha, a culpa é minha porque eu não sabia fluxo de caixa, não sabia trabalhar com o fornecedor, não sabia estabelecer uma margem de lucro que fosse minimamente possível de ter uma lucratividade no final do mês, e dos custos fixos não comer essa lucratividade toda. Então a culpa é minha. Então o que eu vou fazer? Na próxima, agora eu vou fazer de uma forma onde eu consiga efetivamente ganhar dinheiro e não apenas trabalhar e perder dinheiro de forma constante até que chega uma hora que eu vou quebrar e acabar o negócio. Meus amigos, então a minha visão é essa. O que te destrói não é o fracasso. O que te destrói
é a narrativa que você cria após o fracasso. Tá bom? Me contem aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa questão. Muito obrigado a todos que estão acompanhando e até o próximo vídeo.